Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Este é o Pod Wellita, um podcast que a gente vai falar de carreira, vida profissional. Hoje a gente vai falar de transição de carreira, vamos falar de psicologia, de várias coisas dos seres humanos aí que a gente tem para falar. E antes de eu apresentar a minha convidada, que para variar ela é chiquérrima, todos que vêm aqui é chiquérrimo, viu, doutora? Fica tranquila. Eu falo isso Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho, dar um like ou dislike, como diz meu querido Alexandre Garcia. E com vocês, não vou enrolar muito hoje não, a nossa querida psicóloga, né? Ela vai se apresentar pra gente, Lilian Probato. Seja muito bem-vinda ao Pod Wellita. Estou muito feliz que você está aqui. E eu estou feliz também. Quanto projeto para a gente se encontrar, né? É verdade. Então, doutora, vou dar só um briefzinho aqui, né, do podcast, até para você ficar mais à vontade. Aqui é um bate-papo, a gente não tem nada... viu, gente? Isso daqui é muito espontâneo. Já teve até uma convidada que ela trouxe a filhinha, a Grazi, e a filhinha dela queria abrir o pacote, não conseguia. Eu falei, Grazi, pega aí e tal. Então, não fica tem problema tranquilo. algum, né? Exatamente. Claro, tem que ser espontâneo, porque nada é ensaiado, né? Exato. E quanto Nada mais ensaiado. espontâneo, mais autêntico, né? Sim, sim. Então, uma das coisas que a gente fala aqui é muito sobre, eu costumo brincar, né? Quem é esse espermatozoide que eu estou falando aqui na minha frente, né? Você é filha de quem? Onde você nasceu? O que você fez? E depois a gente fala aí, você se apresenta, fala para a audiência, né? E como que a gente... Eu sou, como você falou, a Lilian Probato, né? Isso. Quase que eu falei, ai meu Deus, eu não posso falar errado, porque eu sempre troco. Filha da Dona Wanda e do Senhor Luiz. Senhor Luiz. Dona Wanda Bucci Probato e do Senhor Luiz Probato. Italiana. Minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai é advogado. Eu sou de família italiana, costumo dizer que eu sou de uma salada italiana, porque a família do meu pai é toda do sul da Itália, Calábria, Sicília, Nápoles. Que delícia. E a família da minha mãe é do norte da Itália, da Toscana, do Vêneto, de Veneza mesmo, especificamente, né? Tá. E sou eu aqui. Tem irmãs? Eu tenho um irmão. Um irmão engenheiro. E seus pais vieram para cá em que momento? Não, eles são... de descendência descendência. Seus avós provavelmente... são nascidos em São Paulo. E eu e meu irmão nascemos aqui em São Paulo. Tá, seus avós no Brás, claro. Eles vieram em momento de guerra ou não? Foram meus bisavós que vieram. São 8 bisavós que vieram no final do século XIX. 7 deles vieram para buscar a vida aqui, sucesso, né? Proventos, porque a situação política e econômica da Itália estava muito complicada. Agora, um deles, o pai do meu avô materno, ele veio para ampliar a fortuna. Ai, que chique, né, sim. Gente? Nada. Mas aí, depois com o passar do tempo, não deu muito certo, não. Ele não aumentou. Ele abaixou a fortuna, né? Tá. Tem umas histórias de família, né, que não vou... não, lógico. Essas aí, mas deixa quieto. O que se diz é que ele foi roubado. Pegando um pouquinho desse gancho que você comentou sobre famílias, de perdeu herança, essa coisa toda, perdeu dinheiros e tal, é que teve muito isso, né? Teve. Que pegando um pouquinho do gancho de hoje em dia, as pessoas lá atrás eram empreendedoras, né? Sim. Se você for tanto parar as pra que vinham pensar... fazer América, quanto aquelas que já tinham uma fortuna lá. Elas queriam ampliar, né? Foi o caso desse bisavô. Mas às vezes não tinha... porque era muito aquela questão de você ter... você pega de herança ou você constrói, mas aí é aquilo de acreditar no que você está construindo, né? Na verdade, a história familiar conta que passaram a perna nele durante a Primeira Guerra Mundial. Caramba. Minha bisavó estava na Itália com meu avô e a irmã. E aí eles se juntavam, os italianos aqui, bebiam, deram uma bebedeira no meu avô. Sério? E fizeram assinar documentos. Olha só! E aí ele perdeu tudo que ele tinha nessa fase. Aí a história também diz que a família diz que aí a minha
bisavó que ia passar as férias de verão na Itália todo ano. Aí ela teve que vir para o Brasil definitivamente, porque mandaram uma carta para ele. Uma carta. Que ele estava na miséria e ela voltou com meu avô e minha tia. Meu avô tinha 17 anos. Nossa, e gente. voltou, ele estava na miséria e voltou no navio como um imigrante qualquer, coisa que ela não fazia, né? É Mas mesmo. aí foi a outra luta e é uma que a gente vai falar em constelação familiar, Isso, eu pensei em energia. Você sabe que eu pensei Você nisso? vê um fracasso assim, ele acaba imprimindo já na família aquela energia de ter que reconstruir, tem que se levantar, né? E assim foi duro. Então assim, tanto os outros que vieram numa situação de pobreza, quanto ele que perdeu tudo, foi toda uma história de ter que ter força para você superar e, principalmente, dar para a família a condição segura de subsistência, né? E a gente não tinha os recursos que tem hoje. Não, por isso que eu falo que a gente tem que honrar o nome da nossa família, Sim, né? sim, completamente. Independente da onde... Porque às vezes a gente não... Às vezes não, na verdade a gente não tem ideia da história da nossa família, Pois né? é, a maioria das pessoas não sabe. Quando Nós eu fiz, sempre né, você falou dessa cultivamos. questão de constelação familiar, tem gente que não acredita e tá tudo bem, segue o jogo e vida que segue. A questão não é essa, tá, meu povo? A questão não é essa e assim, nesse processo, ela pode não ter efeito nenhum, tecnicamente falando, mas nesse processo só da pessoa resgatar as suas raízes, dar uma vamos dizer, conformização, dar um limite para aquela família, um significado, né? Eu acho que isso que faz toda a diferença na pessoa. E você sabe que isso, aí, pegando essa questão, tipo, quando eu fiz o curso, eu tive essa sensação, né? Porque eu não tinha parado para pensar nas minhas gerações aí, né? Em toda a minha cadeia de pessoas que vieram antes da Márcia, assim, né? Sim. Então, e conscientemente a gente não faz isso, né? A gente sempre pensa no prático ali, no dia a dia. Você contando isso, você fala, caramba, né, meu? E principalmente hoje, né? Até livro. Que é só hoje, só o hoje, só o hoje. Não se pensa nem no passado e não se pensa nem no futuro. Imagina, de jeito nenhum. Então, é assim, é a questão da praticidade muito, eu acho, perniciosa, né? Porque as pessoas se sentem sem raízes, igual uma árvore. E tem todo um movimento para que as pessoas cada vez se desvinculem mais dessas raízes. Exato, né, doutora? E isso a gente pensa, um organismo vivo, ele não... ele precisa uma planta ter uma precisa base. ter a raiz, né? Onde se apoiar para o próprio significado da sua existência, né? Nossa, que chique, né, gente? É chique, né? Tô muito chique nesse episódio. Doutora, vamos falar um pouquinho antes da gente começar. Uau, né? Da sua vida, da sua trajetória profissional, né? Eu sei que você teve aí um momento que nem eu citei na abertura de transição, essa coisa toda. Mas como que aconteceu a sua história profissional? Como que você escolheu a sua primeira faculdade? Conta essa história aí para o pessoal. Até num sentido de... Que eu sei que quem estiver depois assistindo esse episódio, eu acho que é legal no seguinte sentido, tá? Às vezes a gente faz uma faculdade, vai lá, estuda, se forma, exerce a profissão, mas chega um momento que você fala, poxa, não era exatamente isso que eu quero, e você vai lá e retoma. Né? E mostrar os desafios, né? Eu acho que isso daí seria legal. Então, falar nessa questão da sua vida profissional e depois escolha da sua carreira, formação, essas coisas. Isso. Bom, eu como oriunda de uma família com esse perfil, né, de pessoas que lutaram, que trabalharam, fica claro que a questão da subsistência permeou muito forte a vida. Tem razão. Né? E eram pessoas humildes, não eram pessoas instruídas. Esse meu avô tocava violino, esse que perdeu tudo, mas os outros não. Entendi. Né? Mas aí você vê, para aquela época, começo do século XIX, ou desculpa, do XX, né? Começo do século XX, era uma raridade.
Tá. E ele conhecia tudo na Itália, conhecia tudo aqui, mas os outros não. Uhum. Eles tiveram luta por viver. Sim. Meus pais também, porque também naquele tempo as coisas eram muito mais lentas e difíceis do que hoje. Verdade. E os recursos a vida não oferecia. Então, assim, o que a gente aprendia e o que a gente ensinava. Uhum. Vamos trabalhar para ter uma vida melhor, vamos estudar. Era fundamental ter uma faculdade naquele tempo. É verdade. Ainda o campo de trabalho estava assim, menos lotado do que hoje. Uhum. Estava tudo mais estável. Bom, eu fiz Colégio? primário, Uhum. eu fiz o ginásio, eu fiz o colegial. Uhum. Ao mesmo tempo, eu fiz curso de música. Tá. Eu me formei professora de piano com 16 anos. Nossa, que chique. Com 16 anos, Não sabia eu dessa. fui estudar pintura. Tá. Isso, fui fazer desenho, pintura, enquanto meu pai se formava em direito. Seu pai? Meu pai se formou depois de casado. Caramba. E a família não tinha recursos para pagar cursinho para mim. É verdade. E eu queria entrar na USP, precisava. Ou eu fazia não USP, tinha opção, né? ou eu fazia USP. Tanto é que eu Entendi. não fiz Mackenzie, eu não fiz FAAP, eu não fiz nenhum outro exame vestibular, porque não tinha recursos. Não tinha opção. Então, o que aconteceu? Eu acabei meu colegial, eu parei 1 ano, eu terminei o curso de piano, meu pai se formou. Nesse ano, eu comecei a estudar desenho, pintura, numa professora particular de bairro. Tá. Maravilhosa. Ela faleceu depois de 6 meses. Aí eu comecei a continuar por conta. Eu comecei a fazer tudo que era relativo à pintura, desenho, por minha conta, treinando. Uhum. E não tinha Google para a gente pesquisar. É verdade. Era bem difícil. Mas aí a grande dúvida foi na hora de fazer o vestibular. Tá. Eu tinha me apaixonado por psicologia, porque Tá. naquele tempo o ensino público era maravilhoso. Eu ainda peguei Era pouquinho. maravilhoso. Uhum. Eu tive aula de psicologia no colegial. Caramba! E eu no colegial. Tive Não aula peguei de essa psicologia. Tive aula de francês, inglês, artes, canto orfeônico. Tudo que hoje você fala. Cadê? Uau, cadê? Cadê? Né? Então, assim, em termos de formação, assim, bem ampla, todo o pessoal que da minha época Teve uma base, né? E na época eu estudei num dos 3 melhores colégios públicos de São Paulo, que era o Instituto de Educação Padre Anchieta, que era a antiga Escola Normal do Brás. Ah, tá. Então, lá nós tínhamos tudo de melhor, né? Tudo de melhor. E aí, apesar de apaixonada pela psicologia, eu também era apaixonada por desenho, eu também era apaixonada por um monte de coisa. E esse é um traço meu até hoje. Tá. Eu sou uma pessoa muito xereta, curiosa, eu quero aprender a fazer tudo, eu quero tudo. Desde as coisas mais simples de uma casa até coisas importantes e pesquisas científicas e coisas assim. Sim. Eu sei que é pretensão. Querer aprender tudo Uma vida só é pretensão. É pretensão. Uma vida só não dá nem para um milésimo, né? Não dá, é. Mas, assim, eu não sabia o que eu queria realmente. No fim, eu optei por arquitetura. Tá. Né? E a psicologia, eu não tinha me dado conta que ela era muito mais importante na minha vida do que eu pensava. Como acontece com muita gente hoje. Tá. Né? Tanto que é que hoje eu faço orientação vocacional e profissional no meu consultório. E a primeira coisa que eu falo para jovens e até para adultos formados, não pense que sua primeira faculdade, sua primeira escolha vai ser a decisão, uma sentença perpétua para você. Verdade. Porque você vai se descobrindo e você vai mudando as questões. Bom, fiz 5 anos de arquitetura na USP. Passou, né? Passou, porque também era difícil, sem cursinho, né? Era bem concorrido. Passei, aí fiz os 5 anos, era uma fase em que o mercado para arquitetura estava muito ruim. Eu me casei naquela época, tive filhas e trabalhei um tempo com arquitetura, mas o vazio continuava. Quantos anos você ficou trabalhando, você lembra? Ai, olha, se você me perguntar
anos. Eu até perdi a noção, faz muito. Eu me formei em 79. Mas você exerceu. Exerci. É quase que um apagão, né? Parece que as coisas... Porque, assim, vão se tornando tão incorporadas na gente que as datas já perdem um pouco. E depois eu já vivi bastante. Que bom, graças a Deus. São 20, 30 anos, né? Uhum. E a gente perde até noção de certas coisas, né? Caramba. Então, eu fiz, mas sempre estudando, lendo sobre psicologia. E eu me sentia... Sabe, o vazio. Incompleta. Eu não achava. Eu pintava, eu dava aula de piano, eu fazia artesanato, eu fazia tricô, eu fazia crochê. Nossa. Eu estudava tudo que aparecia na minha frente. E aí eu fui, nesse período que minhas filhas eram pequenas, eu fui incorporando conhecimento, queira ou não. É verdade, tem razão. Né? Só que aí eu não conseguia me definir para onde eu vou. Para onde eu quero. Até que eu fiz um curso de psicologia integral. Ah, tá. Que é uma linha, uma abordagem psicológica que não é muito levada a sério aqui no Brasil. E mesmo estudando por conta, eu fui fazer isso, eu me apaixonei mais ainda. Falou, lascou. Agora. E aí, eu fui fazer psicologia. Minhas filhas já estavam maiores. Bem melhor, né? Outro momento, eu né? fui, e todo mundo achando que eu fui para Alalaô, preencher minha vida, porque minha vida estava sossegada, tal, mas não. Aí você escolheu psicologia. Você fez pela USP também? Não, eu fiz Universidade de São Marcos. Ah, tá bom. Até aí, ok, né? Você falou aí, agora é mais tranquilo, né? A segunda faculdade é mais tranquilo. Não, eu digo, você tem aquela cobrança, né? De falar assim, nossa, vou fazer. Tal. Sim. É uma tranquilidade maior, né? Sim, mas é assim, lê do engano. Tá, agora vamos lá. Na época... A São Marcos nem existe mais. É verdade, né? Ela era uma das 3 melhores faculdades de psicologia de São Paulo. Caramba! E o corpo docente era uma coisa fabulosa. Meus professores eram fantásticos. Todos são da USP, quase. São maravilhosos. E eu tenho uma gratidão imensa por todos. Porque o que eu aprendi ali, e aí foi... Eu já tinha minhas filhas, eu entro, retorno à faculdade. Sim. Parece que eu encontrei a minha luz, a luz do meu caminho. Caramba! E aí não teve mais problemas. Minha vida deu uma virada muito grande, assim, eu internamente. Imagino, né? E assim, as pessoas, até eu ficava surpresa. Teve a minha professora de psicanálise e falou assim, na primeira aula de psicanálise. Tá. Ela fez assim, você já estudou psicanálise? Você faz psicanálise? Faz análise? Eu falei, não, análise. Eu fazia psicoterapia, mas não análise. Porque elas perguntavam durante a aula, a gente opinava, trocava ideia. Ela fez, você me descreveu aqui a teoria mais recente da leitura do inconsciente, etc., um monte de coisa. E eu olhei e falei assim, nossa, como foi bom fazer arquitetura, porque para eu visualizar aquilo que ela estava falando e responder a pergunta dela, eu usei critérios de projeto. Você está brincando? Sim. Meu professor de neuroanatomia, ele dava aula, ele falava assim para mim, tá vendo aqui, dona arquiteta? Porque eles perguntam, né? Olha, o sistema elétrico de uma casa é igual o sistema nervoso central com os ramais, deu curto-circuito. Ai, que bonitinho! Foi ótimo. Muito empático esse professor, hein? Foi ótimo. Ele era bravo, normal, mas geralmente os professores bravos riscava são a bons. Prova de vermelho com aquele pincel atômico grosso, um psiquiatra. Mas assim, foi fantástico. Meus professores foram maravilhosos. E assim, me pilharam. Se eu já gostava, eu fiquei gostando mais ainda. Agora, deixa eu só fazer um ponto antes. Quando você foi lá, você foi fazendo a faculdade, né? Então, você estava no momento de transição. Sim. Sim, porque... aí eu já tinha parado, eu falei, aposentei a arquitetura. Ah, tá. Aposentei a arquitetura, agora eu vou seguir o meu caminho. Mas isso era, eu estava imaginando isso.
Vou seguir o meu caminho. É isso que eu quero da minha vida, é o que eu amo fazer. Atender as pessoas quando nós fomos para atendimento. Nossa, eu já atendia pessoas numa instituição, mas não psicologicamente falando. Entendi, tá. Então, eu gostava desse contato com as pessoas, de ajudar, eu tinha facilidade. Mas aí eu descobri realmente um mundo novo para mim. E parece que a luz acendeu e aí não faltou mais nada. E parece que, bem, posso estar errada, mas assim, quando a gente escolhe, ou quando a gente está no nosso propósito, ou no nosso caminho, né, como cada um queira falar, parece que as coisas fluem, né? Totalmente. Parece que quando você escolhe a carreira, a tua profissão, que é tua, que é da tua alma, vai vir cliente, Tudo. no seu caso, paciente, Sim. vai vir, Sim. né? Tipo, é uma coisa muito natural, né? É natural. E eu vejo isso hoje, não só com a minha história, como a história dos meus pacientes. Ah, é verdade. Né? Porque eu te digo, eu tenho muito paciente, graças a Deus. Bom. E o pessoal gosta. Sim. Se sente bem. Então, assim, para mim é um presente. É um presente. Aí, fala, pode terminar, Não, eu só ia falar isso, ia falar que a partir daí, depois, minha vida mudou muito. E aí minhas filhas foram crescendo e eu tive que voltar a trabalhar. Tá. Só que eu falei, bom, comprei uma casa, velhinha, caindo os pedaços. Tá. Reformei a casa. Então, eu estava trabalhando como arquiteta. Oxi. Que eu já tinha aposentado. E foi engraçado, por isso que eu falei, eu pensei que eu tivesse aposentado. Ah, entendi, tá bom. Fui na festa de tantos anos de formatura lá, nem lembro, tal. E nessa festa eu falei, a partir daqui acabou a arquitetura. Não acabou. Sério? Sério. Doutora? Eu acabei indo trabalhar como arquiteta na FEBEM. Olha! FEBEM. E aí, em 5 anos... O melhor lugar para você fazer análise comportamental. Sim, em 5 anos de trabalho na FEBEM, eu fiz tantos metros quadrados de obra, como se eu não tivesse parado. É engraçado, por quê? Foi determinado para eu acompanhar o desmonte e a demolição do complexo Tatuapé e acompanhar a primeira fase da obra do Parque do Belém. Ah, tá bom. E eu fiquei esse período, eu fiquei 4 anos nessa obra. Caramba! E depois peguei outras unidades. Nossa! Né, unidades na Zona Leste, no interior. Então, eu trabalhava de dia na FEBEM e à noite eu voltei a atender. Meu Deus! No consultório de uma amiga minha. Ralação, hein? Né? E de sábado eu atendia também. Eu comprei essa casinha, eu fui reformando, acompanhando a obra por telefone. Meu Deus! E aí ficou pronto o meu consultório. Eu já estava com quase 5 anos de FEBEM. Caramba! E aí eu parei. Aí você falou, não, ok, já paguei o que eu tinha que pagar. Tudo. Aí eu falei, não, agora já tá tudo encaminhado. Tá. E eu fui pro consultório. Aí você começou a atender. Não, eu já estava atendendo. Já estava atendendo, mas aí era eu num consultório à parte, eu comecei a atender no meu consultório. Ai, que chique, né? E meu e da minha filha, né? Que uma das minhas filhas é psicóloga também. Ah, tá. Né? E ela começou comigo, depois ela parou, que ela foi fazer doutorado, tudo isso. Aí fiquei eu sozinha no consultório. Tá. E ao longo de todos esses anos, que deve estar com... Eu acho que uns 15 anos que eu tô com esse consultório, eu não sei nem a conta, é o que eu te falei, eu preciso pegar lá, a coisa vai indo, eu perco a noção. E hoje eu tenho 2 consultórios, né? Um aqui no Tatuapé, outro no Jardim Paulista. Eu, minha filha e um monte de parceiras, a gente tem um trabalho muito grande. Minha filha e uma equipe grande foco no atendimento de criança, adolescente. Todo tipo de transtorno, parte de aprendizado, tudo. E eu, ao longo desses anos, eu fui direcionando minha carreira mais para atendimento de adultos.
famílias, casais, e também trabalho com transtornos de humor de adolescentes. Eu também atendo. Ah, tá. Então, é assim, quando a gente tem uma equipe que trabalha muito, eu faço orientação vocacional também, e aí vai, e a coisa está indo. E eu continuo na ânsia de sempre aprender, só que agora foquei. Tá. Mas também parei. Que nem quando vai fazer TCC, né? Foca, fecha o escopo. Tem que fechar. Senão, né? Senão você não chega a lugar nenhum. Mas assim, hoje está bem separado. Tá. A partir daquele momento eu foquei, né, no trabalho, mas tive, e que eu até falo para os meus pacientes, você está no meio da ponte. Ah, sim. Você sai de um lado e você tem que chegar no outro. Você sai de uma carreira. Quer dizer, você não sai da carreira, você sai da profissão, porque a carreira é a mesma. É verdade. E você atravessa uma ponte. Nessa ponte, você vai desligando desse lado e se ligando no outro. É verdade. E é tão natural isso, É natural. E vai... Você nem percebe. Não, quando você vai ver, já está... Você já está do outro lado. Caramba. E hoje teve outra mudança, porque hoje eu estou mais no online. Isso, então. Mas peraí que a gente vai chegar aí. Vamos chegar. Aí vamos Então, vamos lá. E, assim, o que eu queria perguntar é assim, tá bom, beleza, você foi lá, tal, mas como foi o seu primeiro... Porque, assim, o pessoal escolhe psicologia e que nem você falou, né? Acaba sendo... É um sonho, é gostoso, aquela coisa toda. Tudo bem, fechou. Sim. Durante a própria faculdade, eu acho que você se terapiza, se é que eu posso falar assim, né? Você vai fazendo uma terapia e várias aulas, você vai... Aquilo incomoda. Incomoda e você tem que levar para a sua terapia pessoal. Exato. Porque na faculdade não vai resolver. Exato, né? E tanto que hoje em dia tem faculdade de quem faz psicologia que tem lá um centro que cuida dos alunos, porque dá uma despirocada. E precisa, né? Porque mexe com conteúdo. Sim. Então o negócio fica meio esquisito. Sim. Mas como foi seu primeiro atendimento? Eu sei que faz muitos anos, será que você vai lembrar? Olha, foi super tranquilo, lembro. Eu lembro porque marcou justamente por eu ter prática de atender. Tá. Na instituição que eu atendia. Verdade, que bom. Então, o primeiro atendimento foi orientação psicológica. Então, era como uma triagem. A pessoa vinha, eu tinha que localizar o problema, a demanda dela e encaminhar para determinado atendimento. Era na escola? Era na universidade. Já era o estágio, era né? O estágio. Lá. Tá. Aí foi engraçado, porque eu saí toda feliz. Porque eu fiquei muito feliz. Deve ser uma sensação Aí legal. algumas colegas, jovenzinhas, chorando. Oh, meu Deus. A maturidade. Como a maturidade como é diferente. Né? É uma beleza, né? Ótimo. E a prática. É verdade. Né? Então, eu me vi quando eu comecei a atender na instituição. Tá. Lá atrás, que eu saía mexida, abalada. E elas estavam vivendo aquilo agora. E eu já estava mais forte para isso. Sim. E elas falaram, mas você não chorou? E eu falei, eu lembro direitinho, eu falei, chorei há alguns anos atrás. Nossa, que legal, né? Por isso que trabalho voluntário, assim, quando você se coloca, é legal fazer. É muito importante, foi fundamental na minha vida. Por isso que eu costumo dizer que nossa vida profissional, nossa carreira, ela não é constituída apenas do nosso trabalho profissional. Nossa, que interessante. Nossa vida é o nosso currículum vitae. É verdade. Porque tudo que você faz na tua vida diária, na convivência com a tua família, nos seus relacionamentos e na forma como você enxerga a própria vida, ela que vai determinar a tua segurança ou a tua insegurança, a tua certeza para o caminho que você quer ir ou não. Eu passei também por muitas incertezas. Num tempo em que a vida era diferente, que os fatores que condicionavam as nossas escolhas eram outros. Verdade. Hoje está tudo diferente. E o ser humano, você tem que ir acompanhando essas mudanças, né? Isso, hoje, eu vejo claramente coisas que eu não via lá atrás. E hoje, quando eu vejo
muitos jovens olharem para pessoas mais experientes, né? Falar assim, você não entende disso. Isso. Não é debochar do jovem, mas é falar, poxa vida, ele não faz nem ideia de tudo que eu já passei, de tudo que eu já aprendi, é até onde eu enxergo. Eu acho que todo mundo teve esse lado jovem Sim, chato, né? faz parte, faz parte. E esse lado é tão chato que ele, ao mesmo tempo que faz o jovem tentar se colocar como alguém que sabe, tem experiência, que confronta uma pessoa mais velha, ela faz com que o jovem, quando ele está junto de si mesmo, ele procure conflito, muitas vezes fugas para não encarar o conflito. Ah, tá. Porque ele, na verdade, ele sente esses conflitos dentro dele. Porque dói, né? O conflito dói, é muito dolorido. Ser adolescente Adolescente dói. Ser criança não é fácil hoje em dia. Tem muitas dores. É verdade, né? Porque a criança virou um mini adulto, né? A cobrança é muito grande. Os pais, infelizmente, grande parte deles não entende que aquele filho, psiquicamente falando, não está preparado para assumir certas responsabilidades. Como, por exemplo, a responsabilidade de ficar ouvindo reclamação da mãe, que está reclamando do pai, do pai que está falando da mãe. Quando um caso de separação, a criança já tem tendência de achar que a culpa é dela. A culpa é dela. Porque talvez, se meu pai me amasse, ele não teria ido embora. Ele não ia nem ligar para minha mãe, porque ele não tem a compreensão do todo, dos papéis. Ele está a caminho, está aprendendo. Então, assim, hoje é muito difícil a vida para a criança, apesar de todas as facilidades. Né? Que ironia, né? E para o adolescente também, né? A separação dos pais também não é fácil, se a gente tiver. É o que eu falo que, assim, hoje a gente tem muito pai de Instagram, né? E até... E mãe de Instagram. Então, eu ia falar até mãe, porque, assim, vamos supor, assim, na minha época, a gente tinha lá, é época mesmo, gente, porque, assim, com 25 anos, se não tivesse casado, você estava velho. Pois é, né? Era assim mesmo. O nosso pensamento era... quero trabalhar, ter meu dinheiro, comprar minha casa, ter meu carro e depois ter a minha família, e enfim. Isso. Esse era o padrão da sociedade, sim. Ponto. E não estou dizendo que o que hoje está certo ou errado. Estou falando, e aí falando de uma questão, como psicóloga, imagina que você tem que acompanhar isso. Sim. E aí foi mudando. Aí você falou até essa questão. É muito dolorido ser adulto e ser criança, ser adolescente e ser criança, Sim. né? Vou pegar um pouco da minha vida, da minha experiência. Eu comecei a trabalhar registrada com 14 anos. Tá. Hoje, quando eu olho uma criança porque é uma criança. Sim. Mas eu não tinha, era aquela coisa, eu não me sentia, acho que mais nem criança, porque eu tinha aquele ímpeto de querer ter meu dinheiro, ter as minhas coisas. E, assim, meus pais sempre muito simples, então eu tinha certeza que eu não ia poder chegar. Pai, me dá dinheiro pra ir no shopping? Eu quero um tênis. Nem tinha shopping. Imagina, shopping era pra rico, né? E era no meu tempo nem tinha. É mesmo, era pra rico, né? Aquela coisa toda, então, assim, era um mundo paralelo, né? Tipo, olhando pra hoje, assim. E até as questões de resiliência, né? Sim. Porque... você vai para o mercado, no meu caso, vou dar o meu exemplo, que é bom a gente falar da gente, né? Porque a gente tá falando do próximo. Então, assim, por exemplo, eu fui pro mercado muito cedo. Então, você vai muito despreparada, que também não tinha internet, tipo, o salário que tinha é o que tem. Beleza, aí você vai lá e começa a trabalhar. Então, você vai aprendendo na raça as coisas da vida. É isso mesmo. E você vai criando uma mega resiliência. Sim. Né? Ainda pegando esse negócio. Por quê? Porque, tipo assim, depois, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para outras empresas, entrar em empresa grande, que é outro momento, é outra coisa toda. Mas você vai se capacitando na prática e vai criando uma resiliência. E é aí que eu quero chegar. E tem uma resiliência chamada boleto, conhece? Conheço. Então. E tem uma outra realidade que está incluída, essa resiliência boleto, que chama
resiliência à realidade, é pé no chão. Tá, então é aí que eu quero chegar. Será que a gente não tá nesse conflito enquanto sociedade aí? Completamente. Porque essa coisa da mídia, das redes sociais, né? Então a gente tem essa questão tô falando adolescente, mas aí também entra o adulto, né? Sim. As pessoas acabam vendo uma vida perfeita lá no Instagram, não sei quem viajou, fez não sei o quê, tal. Porque eu, particularmente, eu falo, gente, esse povo viaja tanto, queria saber qual dinheiro. É verdade. Aí eu tô querendo saber da vida dos outros, sim, entendeu? Porque eu falo, gente, não é possível, será que eu sou tão pobre assim? Mas isso no consultório é comum, é muito comum isso. A pessoa chega e se acha a pessoa mais infeliz do mundo. Porque o outro fez isso, eu falei, e você soube disso como? Pelo Instagram, pelo Facebook. Doutora. E aí, eu tenho lá no consultório impresso uma figura justamente de uma imagem que saiu numa rede social. Tá. Que é assim, como tirar foto na praia. E aí tem um rapaz deitado assim, com as mãos assim, na areia, com um copo de cerveja do lado, deitado na areia. E nada como passar o dia na praia. Tá. Aí tá escrito embaixo, o virtual, e embaixo, o real. Tá. É um servente de pedreiro deitado em cima de um monte de areia da obra, sem camisa, porque ele tá com muito calor. Ele pôs o copo e embaixo tá escrito a realidade. E o que é isso? Tá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Tá. Isso, você compra o virtual como o real. Exato. E na hora que você olha e experiencia a sua vida, você vai experimentar o real. E aí você não tem resiliência nenhuma. Tá. Porque, vamos combinar, que por trás de todo dia na praia, fim de semana na praia, às vezes tem um monte de areia. Sim. Entendeu? Entendi. As pessoas que mais postam, eu fico encantada com posts de dia do aniversário de casamento, dia dos namorados, meu companheiro, tal. O pessoal faz isso mesmo. Né? Hoje eu faço 90 anos de casado, a minha Parabéns. companheira, tal. E você sabe que na história da vida daquele casal, houve tanto conflito. Com certeza. Houve até tentativa de suicídio. Nossa. E você olha assim, e as pessoas que vêm, elas acham que a vida delas, por ser normal, por tá acontecendo dentro da realidade, é uma porcaria. Elas ficam fazendo depara o tempo inteiro. Comparando tudo. E aquele que posta fica com uma angústia imensa por estar, de certa forma, cindido. Ele está vivendo uma realidade que não existe. Mesmo, tem razão. É verdade. Então, faz mal para quem posta e faz mal para quem vê, se não tiver critério. Agora, você imagina que ainda isso afeta pessoas mais velhas. Como eu, que não tinha internet no começo. Só mais tarde fomos conhecer rede social. Isso afeta essas pessoas e elas acreditam nisso. E elas vão olhar para trás, para a vida, e vão falar assim, olha, como ele está bem de vida. Exato. Olha eu vivi tanto, não consegui nada. E os mais jovens acreditam que aquilo é realidade. Até porque eles nem têm tempo de vida suficiente para avaliar o que é realidade, o que é possível, o que é utopia, o que não é. E hoje é vendido para essas gerações, sim. Inclusive, eu sei de alguns psicólogos que quando você fala em resiliência, eles condenam. Eu já vi alguns falando. Condenam, como resiliência? Não gosta muito dessa palavra. Não gosta, porque essa coisa de aceitação da vida real, para eles é inconcebível. A pessoa tem que ter tudo que ela almeja. Mas isso não é verdade, né? Não é real. Eu que eu digo. Mas eu também.
Eu Olha, também. Minha filha, minha meta de vida é ser rica. E vai ser rica. Eu quero a riqueza do meu avô de volta. Não é? É verdade, Olha, hein? Ó, é verdade. olha, Então, é mas isso. isso é... Mas então, né? Essa questão que você tava... Não, e aí pensa assim, né, doutora? A gente, enquanto sociedade, a gente está num momento de transição. Sim. Porque a gente tem, pessoas que veio de uma época que não tinha internet. Sim. Que é o meu caso, passamos lá, vimos ela ser criada, estamos aqui nos adaptando. E a gente também está numa fase que a gente não sabe o efeito que tudo isso vai dar nas pessoas. Então, nas crianças de hoje que vão ser homens amanhã. Então, hoje, na prática, a gente está aprendendo a descobrir os resultados disso. Nossa, que desespero, hein? Ainda essa semana a gente estava conversando sobre a questão do desenvolvimento motor fino das crianças. Que as crianças hoje não têm mais habilidade motora, né? da pinça, né? E outros movimentos. Por quê? É só apertar botão. Escrever, né? Escrever. Tem Estados Unidos, me parece que não se escreve mais. Não tem mais caderno em algumas escolas, já é tablet. Ele vai com o tablet e digita. Nossa, gente. Então, a pessoa vai perder até... A gente sabe, para criança é difícil, os garranchos. Hoje eu vejo as crianças... Desculpe, no meu tempo, não eram classes pequenas, não. Eu cheguei a estudar com classe de 40 alunos. Então, eu sou Márcia, né? Meu nome. M. Eu sempre fui 43, 44 na escola. Eu era L. Então, era 39, 40. Isso. É isso aí. Mesmo desde o começo, os professores, eles viam... Presta um pouquinho sua caneta. Eles viam o aluno escrevendo assim, eles tiravam a caneta e faziam caderno de caligrafia para desenvolver motor. Hoje eu vejo a letra das crianças e eu falo, até meus netos, eu tenho netos, meus netos, um começa o 7 de cima para de baixo para cima, o outro começa o A daqui desse ponto, aí põe a perninha lá. Então, essa sequência, as crianças não aprendem. Considerando que todos os movimentos, todas as experiências suas motoras, experiências sociais, de relacionamento, de planejamento. De etapas, você não desenvolve e não é cuidado isso, o que acontece com essa criança? Ela vai levar para outras áreas da vida dela essas dificuldades. E você vê, hoje que a ciência psicológica, psicopedagogia, neuropsicologia e outras estão tão avançadas, nomeando patologias, nomeando transtornos, tendo um monte de curso que ensina reabilitação. Para que você tem que reabilitar? Porque não é desenvolvido. É verdade. Faz sentido. E antes, as professoras, sem saber de todas essas teorias, elas tinham esse cuidado. Mas eu acho que até o material didático ele impulsionava isso. Sim. Porque lembra, eu acho que era Caminho Suave, que tinha lá os tracinhos, você tinha que ficar passando. Isso, o treinamento. Querendo ou não, você acabava, aí você, vamos por, a gente vai ver a letra A, aí vinha o caderno lá que a professora fazia, e elas faziam, né? Faziam. 40, fazia, e a gente tinha que fazer tudo bonitinho para entregar, porque depois tinha estrelinha no caderno. E aí, doutora, assim, que nem, a gente teve uma pandemia, né? Aí você tava falando de atender online, né? Você atendia só presencial. Sim. E aí você teve que se readaptar. Sim, com certeza. Né? De uma forma ou de outra, seja atendendo criança, seja atendendo adulto. Sim. Acredito que alguns adultos não gostaram muito de ser online e foram embora. Como é que foi essa transição? No começo, eles foram embora um pouco. Tá. Tinha pacientes meus já de algum tempo que falaram, não, quando voltar, e todo mundo esperava que 3 meses voltasse. É verdade. E aí as questões começaram a se agravar. E aí as pessoas, eu quero fazer uma só para ver como é que é.
E aí, nunca teve uma época que eu trabalhei tanto na minha vida. Foi estressante. Era coisa de 7 da manhã até 10 horas da noite, praticamente todos os dias. Nossa. Atendimento de sábado, de domingo, atendimentos de urgência, com gente até que psicotivava. Foi um horror, um horror. E essa época de pandemia, ela acabou, se a gente entrar em detalhes, aqui tem muita coisa para falar, Sim, daria sim. 3 podcasts. É verdade. Não é verdade? Tem razão. Mas as pessoas foram se adaptando e nós também nos adaptando a novas técnicas. É isso aí. Então, tem situações em que eu acho que o atendimento online não funciona 100% como presencial. Tá. Por Entendi. exemplo, eu tive um paciente adulto com TDAH. Tá. Eu não conseguia atender aquele homem. Ah. Porque ele não conseguia ficar fixado com foco na tela. Ele parava, ele voltava, não rendia. Meu Deus, é verdade. Orientação vocacional. Não é legal fazer online. Tá. Então, certos casos foram, eu acho que difíceis de Passar você por esse passar por esse processo, né? processo. Tá. Hoje já está muito mais tranquilo. As pessoas pedem. E assim, mudou também o perfil dos nossos pacientes. Ah, é verdade. Então, é isso daí, tá. Hoje, o online possibilitou que a gente atendesse. Eu tenho pacientes de fora do Brasil, de fora de São Paulo, de fora do estado de São Paulo, de bairros afastados, que não viriam para cá nem para os jardins. É verdade. Então, assim, mudou um pouco o perfil. Eu tentei voltar ao presencial esse ano. Tá. Não consegui. Então, o que eu faço? Tem alguns momentos em que eu quero fazer alguma atividade com algum paciente, ou que aparece a orientação vocacional, ou que eu tenho que fazer reunião da família, tudo isso. Eu tenho um dia que eu marco aqueles atendimentos. Tá. Ou num consultório ou no outro. Certo. E o que não precisa, porque as pessoas acham muito mais fácil, mais prático, né? Agora, eu acho difícil certas abordagens psicológicas. Tá. Porque, assim, tem certas abordagens que o contato, a presença, sentir o paciente, a distância, pouca distância do paciente são fundamentais. Ah, tá. Eu acho que abordagens mais interativas, falando, vocês já viram que eu falo demais. Imagina, que a gente tá ótimo, fala muito, troca muito, essas funcionam muito bem para mim e para os meus pacientes. O retorno tem sido muito positivo. Mesmo online. Mesmo online. E tem alguns que não querem ser atendidos online e pede presencial? Tem. Se está aqui em São Paulo, né? Obviamente, tem. Né? Mas aí, dependendo também das condições, eu não tenho condição de atender. Porque às vezes é um horário que aquele dia eu só atendo online, eu não consigo sair. Verdade. É né? verdade, né? Como pessoas também, pessoas muito idosas. Isso. Essas Minha é mãe, né? complicado atender online. Tem algumas que não ouvem bem, Ai, tem que elas isso, não entendem. Né? Isso tem que ser online, você tem que estar sentadinha do lado da pessoa. A minha mãe até que se adaptou bem online, mas graças a Deus. Mas a tua mãe é muito idosa? 7'2". Não, eu tô falando de idoso mesmo. Idoso mesmo, né? Tem realmente. Já com problemas de audição, problemas até de visão. De visão, né? Isso. Até para ele olhar, né? É o que você falou. É que assim, tem os dois lados. Ele se deslocar, né? Para ir, essa coisa toda. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o tratamento de estar ali do lado da pessoa. O fato é que essa pandemia, ela trouxe a necessidade dos profissionais se adaptarem a novas formas. Porque o povo não pode ficar sem atendimento. Exatamente, pelo amor. E agora, o pós está principalmente para crianças. Isso, então, eu ia te perguntar isso, porque... Muito para criança. Meu Deus, problemas de aprendizado crianças, né? ficaram grandes. E os pais também. Sim. Porque aquela superposição de funções dentro da casa, o trabalho veio para dentro da casa. O trabalho, a escola. A escola veio para dentro da casa. Os auxiliares domésticos, funcionários domésticos não vinham trabalhar porque estavam em isolamento. Então, aquele pai e aquela mãe começaram a ter que cumprir o trabalho de
mantenedores da casa, da comida, da roupa, olhar as crianças e trabalhar tudo ao mesmo tempo no mesmo espaço. Não, aí é psicotizar. É de loucura. Gente é loucura. do céu, eu fico pensando, né? Porque o Matheus já era um meninão quando aconteceu tudo. Imagina quando ele era criança. Sim. Apesar que eu acho que eu ia fazer um parque de creche na minha casa, assim, porque eu estimulei muito ele, né? Nessa questão. Mas não são todos os pais que têm essa característica, imagina né? também as crianças que nasceram nessa época. Então... Que as primeiras fases de desenvolvimento são cruciais para a vida do indivíduo. Sim, com certeza. O contato com as pessoas, a motivação, estimulação. Elas não saíam de casa, não viam o sol. Tadinhos, né? É uma coisa muito cruel para com a humanidade. Nossa. Muito cruel. Você sabe que eu tenho algumas colegas de trabalho que elas estão naquela fase de ter filhos, né? Então, que tem, né? Tem aquelas... Você pega a fase, todo mundo tá namorando, todo mundo tá casando, não sei o que e tal. Sim. Aí depois você pega uma fase que você já passou por tudo isso, mas tem colegas que estão passando, né? Sim. E uma tava conversando com uma delas e ela falou assim, que a nenenzinha dela teve alguns problemas de saúde e tal. Ela falou, mas agora tem um negócio... É tipo um vírus que chama boca, pé e mão. Sim. Tá nas escolinhas assim, disseminado. O que é isso, minha filha? Ela falou que era sei lá. Um vírus que me conte a respeito. Erupções na boca, na mão e no pé. Eu vi umas fotos, eu falei... É horrível. Aí eu falei, será que isso foi a ausência de imunidade, de pegar o brinquedinho do coleguinha da escola, de cuspir? Isso, porque você se preserva de um vírus que naquele momento é letal, e assim, todo um terror colocado em cima dele, e aí você se recolhe. Exato. O teu corpo, o teu sistema imunizante fica lá quieto. Quietinho, não precisa precisa trabalhar pra quê? Nada, né? A hora que você retorna, aí vem as questões. E vírus que talvez nunca se manifestassem. Exato, fica lá, né? Ele expressa, tá lá, que nem minha professora de genética falava. Ele vai ser expressado, né? Ele estava lá sempre, conviveu com as crianças nunca manifestaram nenhuma reação. E depois dessa fase... Veio uma... E se você for parar para pensar, é um novo ser humano, né? Totalmente. Ele é um novo ser humano Porque, assim, fisiologicamente falando, questões de DNA também, que quanta coisa hoje a gente sabe, a gente descobre que aquele tal elemento, aquele tal objeto, aquela radiação de não sei o que lá, altera DNA. Isso. Então, a gente nunca mais vai saber se a gente está com o DNA original ou não. É verdade, pode ter mudado, é verdade. Pode ter mudado. Tem razão, faz sentido. Aí você tem essa questão... mental, que envolve o psíquico, envolve o emocional, né, propriamente dito, e as respostas fisiológicas a isso. Tal como essa coisa do movimento de pinça. Que ser humano vai ser esse que não vai ter a habilidade manual de fazer o quadradinho mágico? Aquele lá que... O cubo, vou mais né? longe. O cubo. Será que vamos ter dentistas, cirurgiões? Nossa, doutora, tem a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, que é fantástica, mas ela exige uma habilidade. Sim. Então, onde vão parar essas habilidades que nós precisaríamos desenvolver e não desenvolvemos? Onde vai parar esse ser humano que cantam aí que não tem que ter resiliência, ele tem que ter tudo que ele precisa e almeja e não... o chororô do sem isso, sem dopamina aquilo. O tempo inteiro, né? Total. Recompensa, dopamina, e aí, tipo... Então, assim, toda essa estrutura neuroquímica do sistema nervoso central, eu não sei como é que vai ficar. Sim, sim. Outro dia, eu conversando com uma parceira nossa, psiquiatra, ela falou assim pra mim, Lília... Deve estar trabalhando bem. Muito. Você não sabe o que ela me falou. Uma psiquiatra, já experiente, falou, Li... Tem aparecido uns casos no teu consultório que você não sabe dizer onde está a patologia, que você vai no DSM e não acha nada. E olha que foi atualizado, você vai no CID-10 e não acha nada, não tem nada correspondente. Eu falei, tem. Tá cheio. Porque é uma coisa nova.
nova. Sim. Porque é um novo ser humano que está nascendo. Que está nascendo. E aí, a gente fala assim, poxa, será que vai ser um ser humano dotado de boas capacidades para a humanidade? Ou vai ser um ser humano que não vai nem conseguir pegar um amendoim dentro da caixinha? Nossa, eu É não sei triste aonde. isso. Eu vi em algum lugar que alguém falou para mim, eu não sei, tá, gente, onde foi a pesquisa, mas que por causa do celular, a forma dos dedos das pessoas vão mudar. Sim. Né? Então, que isso vai ser conforme a evolução, ou a, sei lá, enfim, né? Que a gente vai se adaptando, seria a adaptação. O nosso corpo é muito elástico, o sistema nervoso central é muito elástico. É um trabalho que é como se fosse assim, o eu mesmo, o self. Ele traz uma bagagem que junta com aquele corpo, molda aquele corpo, e a interconexão entre os dois é permanente. O físico influencia no emocional. Por exemplo, você malhando, as tuas endorfinas melhoram, o teu funcionamento cerebral melhora. E também, se uma cultura inteira humana ficar anos e anos e anos nessa posição deitada, a tendência é essa adaptação. Porque, né? É uma curvatura. E a mão assim, ficar... eu tenho para mim que essas pessoas que vêm para a vida, elas já, de alguma forma, carregam uma mensagem daquele ser humano que... A gente estava falando de raízes da família, do ser humano que vai moldar um corpo também diferente. A gente viu isso, eles estão fazendo estudos, cada dia descobrem uma coisa que a gente nem imaginava. É impressionante. Cada dia se descobre caminhos que as culturas antigas, a sabedoria antiga falava e as pessoas, mas isso não é científico. Isso. E está sendo provado. Eu sempre falo essa questão, não é científico, mas várias coisas que hoje não é científicos, no passado foram empíricos. Sim. Então, né? Eu não digo que seja tudo. Não, tudo, mas né? Essa se repetiu tanto que virou um método, né? E eu acho, assim, que ter uma visão muito desqualificante não dá oportunidade. Dos seres humanos lá de trás, da experiência. Não valorizar. Não valorizam o conhecimento humano. Entendi. E isso também faz com que o homem perca sua raiz. É verdade. Esse negócio da resiliência. A gente está falando de carreira. Isso. Eu ia passar exatamente para isso. Isso. Você pensou, exato. Transmissão de pensamento, tá vendo? Os psiquismos aqui, né? Os psiquismos em contato. Exato. Coisas que a ciência não explica. Não explica, né? Mas tem. Nossa, quando eu tive essa aula, eu falei, uau! Que maravilha, né? Nossa! Então vamos imaginar assim. O serzinho humaninho, ele só tá com aqueles movimentos grosseiros. Você vai teclando o celular, você encontra tudo na hora. Exato. Voltando à minha escola, aquelas coisas do jeito que a gente aprendia, minha professora de geografia fazia a gente fazer mapa à mão livre. Isso. A minha professora de ciência, isso. A minha professora de ciências do ginásio, ela fazia você fazer o aparelho circulatório à mão livre na prova. Eu fiz isso. Você fez, né? E se não fazia bem, ela dava nota baixa. Exato. Hoje é copiar, colar. No computador. O que você ensina para a criança e para o jovem? Copiar, colar. Ai, meu Deus, quase aí que eu fiquei sem resposta. Uma tarefa morreu. que exige empenho dela, ela se nega a fazer. Sim. E isso já está aparecendo no mundo corporativo. Isso. Nas empresas. Exato. Porque um jovem aprendiz vai lá, antes a gente malhava, trabalhava, suava. E a gente ia conquistando o nosso espaço. E a gente está construindo carreira. Construindo o nosso caminho de vida. Que não é só o diploma que você tem, mas sim o como você vivencia a experiência do trabalho.
Boa. Como que a maioria desse pessoal hoje vivencia a experiência do trabalho? Primeiro, trabalhar. É uma dor já, né? É um horror trabalhar. Eu tenho pacientes que falam. Eu tive um especial que falava assim: tá tudo errado nesse mundo, eu sou contra Deus, eu sou contra a vida, porque eu acho que eu tinha que ter tudo o que eu quero sem trabalhar. Que bom. Aí eu falava para ele, um adulto já. Tá. Aí eu falava assim para ele: mas quem que vai te prover de tudo isso que você precisa? Ele parava e ficava olhando assim para mim. Acho que dava um bug na cabeça. Com certeza, né? Porque era quase... é porque eu não quero ser um peso para minha família. Mas você está sendo. Você tem que falar de uma forma suave, mas tem que falar. E ele falava: não, mas eu não concordo. Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar. Eu só quero viver a vida. Eu queria ir para um outro mundo. Nossa, E aí a pessoa começa a cindir. Isso aí, ele estava cindindo. Começa a cindir e ela, de repente, a pessoa fala lá: eu não vejo sentido na vida, eu quero morrer. Nossa. Foi um caso gravíssimo que eu tive. Você quer morrer? Eu quero ir para... E se você não for? Você não sabe o que tem do outro lado. Nossa, e trazer essa consciência da pessoa, né? Ali no dia a dia. Isso porque ele nunca tinha ido para o mercado de trabalho. Não. Já tinha largado 2 faculdades e estava patinando na 3ª. Tá. E aí tem o povo que vai para o mercado de trabalho, que sim, também. Não, eu tô brincando, mas o povo que vai para o mundo corporativo. Sim. Porque o que eu tenho visto, assim, que o mundo corporativo, ele se transformou. Eu tenho aí 30 anos de mundo corporativo, dá para falar alguma coisinha, né? Sim, bastante. E assim, desde quando... Primeira coisa, tá? Quando a gente entrava numa empresa, a gente respeitava as pessoas que estavam lá. Porque, né, tipo assim... E eu tenho isso, até hoje eu tenho isso. Mesmo que eu não concorde, né? Porque como todo jovem, você não vai concordar com um monte de coisa. Claro. Mas você tem que respeitar. E eu sempre tive a seguinte ideia. Eu falava, bem, eu vou aprender... Depois eu faço do meu jeito. Sim. Né? Talvez o meu jeito não era o ideal. E às vezes, no final das contas, não é porque a pessoa não sabia ensinar. Ou é porque eu já tinha uma resistência. Porque eu era jovem, né? Sim. Naquela época. E outra, né? Você tinha resistência e a gente também não consegue avaliar por que o outro faz daquele jeito Então, e não do né, meu. mas imagina... Moleca, você acha que eu ia pensar nisso? Não ia saber, claro que não. Não, tipo, claro era rebeldia sem causa, entendeu? Sim. Então, assim, e aí eu fui vendo que não só a forma de trabalhar, obviamente, né, que foi mudando. Eu sou da época do papel, caneta, depois foi vindo... Sim. Tinha a máquina de escrever, depois computador, como a gente está hoje, notebook, essa coisa toda. E também até a questão das lideranças também. A forma de gestão também foi mudando. Tudo. E até as parcerias com os colegas também foi mudando. Uma coisa que eu senti muito nesses últimos anos foi assim... Antes a gente tinha até amigos dentro das empresas. Hoje você tem projeto com colegas. Sim. Então, você não cria laços. Nada. Porque é uma competição tão ferrenha, seja por posição, por dinheiro, por status, porque quer tá bem na foto, enfim. Fale-me sobre o mundo corporativo enquanto a psicologia atualmente. Vou te passar essa... É simples. Eu só vou contar uma historinha. Que aconteceu essa semana. Tá bom. O diretor de uma empresa chegou para mim, a gente estava conversando, não foi em consultório, nada. E a gente estava conversando sobre isso, sobre o perfil do pessoal mais jovem nas empresas. Tá. Ele é diretor de uma empresa, ele falou assim que um analista júnior procurou ele. Tá. Rompendo toda a hierarquia. Ah, tá. Chegou para ele e falou assim, eu queria conversar com o senhor sobre carreira. Ele ficou admirado, porque ele é o tipo de diretor que ele está lá em cima, mas ele tem... Ele abre, ele tem conhecimento de tudo que acontece. Ele não é uma pessoa centralizadora, mas ele quer saber o que, desde ele até o final da
Da linha de produção lá. Quem é a pessoa. Ele é um líder, né? Ele é um líder. Tá, muito não é um bem. chefe, ele é um líder. Não, ele é um líder. E aí ele convidou o rapaz a sentar, ele falou, bom, mas você está aqui há quanto tempo? Há 6 meses. Claro. Então, assim, bom, o que você quer falar? Se colocou à disposição. Ele falou assim, olha, de verdade, eu quero saber a possibilidade da minha evolução aqui na empresa, eu estou pensando na minha carreira, o que vocês têm a me oferecer para a carreira. É um CEO praticamente. Um CEO. Uhum. E aí, esse meu diretor falou assim, interessante, é muito bom saber que você está pensando em crescimento. E começou a conversar com ele e começou a falar, olha, o que vai ser esperado de você nessa função é você, onde você está, você desempenhar isso, fazer isso, aquele outro, assim. E foi nomeando tudo que ele tinha que desenvolver, como ele tinha que se comportar, como ele tinha que se relacionar com os outros. E muito bem. O rapaz disse que agradeceu ele muito e falou para ele, depois ele falou, depois você me conta. Tá. Volta daqui um tempo e me conta como você está indo. Abriu para ele voltar. Sim. Ele voltou. Uhum. Depois de 15 dias. Como é? Agora eu já estou fazendo tudo o que o senhor falou. Certo. Eu já vou ter promoção? 15 dias. A gente ri, mas esse é um problema sério. Isso mostra. Meu e Deus. Olha, não é... Isso é um dos casos. Uhum. E a gente olhando esse panorama, a gente vê algumas coisas. Tá, vamos lá. Vamos lá, com relação ao mundo corporativo. Novas formas de gestão, novas formas de divisão de tarefas, formas de organograma diferente, interação entre elas, um monte de questões que foram mudadas, e propósito da empresa, tal. Ok, tá lindo lá no papel. Só que, na hora da convocação de colaboradores, tem todo um processo e tal. Mas, na prática, muita gente que está ali não está pronto para levar esse propósito, a missão da empresa. Não está. Não está. Não só a empresa, em todo lugar. Nossa. Mãe. Por quê? Porque as pessoas creem ou não, elas têm problemas, têm bloqueios, elas têm traumas, elas têm oriundos da sua vida particular. E isso não é tratado. Sim, não então, é levado nem em conta pega, isso, né, no dia. Você pega, por exemplo, você vai numa empresa e olha ali um gerente ou um diretor. Tá. Você vai analisar o desempenho dos funcionários, você fala com o pessoal de RH, você vê problema de afastamento por estresse emocional, tal. Quando você vai ver o perfil desse gerente ou desse diretor, é um perfil que não tem nada a ver com a proposição da empresa. Que ele, na prática, ele não consegue se desvencilhar dos seus problemas, da sua estrutura emocional, para ser realmente um líder. Ele vai ser o cacique, o chefe, qualquer coisa. Mas, sabe, as pessoas, me parece que elas têm consciência, têm ciência, mas não têm consciência da coisa. Porque elas não introjetam o papel delas nisso. Você vê tanto gestores, pessoas de nível mais alto, como colaboradores, que eles não conseguem separar seu lado profissional do lado individual. Isso. Não tem isso. Então, é porque no passado era assim, lembra? Era, mas eles continuam não conseguindo separar. Não, eu acho que a gente não consegue separar, né? Totalmente não. Tá. Mas tem coisas que se você pega um gestor que vai dizer, olha, eu estou te falando assim por causa dessa tua atividade, tinha que ser melhor desenvolvida, tua relação, tal. Ok, você vai ensinando para o colaborador separar. Agora,
conta para mim, quantos gestores, diretores, gerentes, coordenadores você pega que vai te dar um feedback para o funcionário e ele vai na ferida da pessoa. Exato, cara. Ai, como é que... Não. É isso. Eu até fiz, acho que foi no episódio do Fábio, que eu falei sobre essa questão do feedback, né? Porque eu falei, cara, você quando é líder, você tem que ter uma... Eu sei que a gente tem que entregar resultado, mas você tem que olhar, além do número e do que você tem que entregar, você tem que olhar que ali tem um ser humano também. E que você, enquanto líder, também é responsável por aquela alma. Sim, com certeza. Porque senão vai ter merdinha. E aí, o que acontece na estrutura como um todo? Tá. Se o líder faz isso... Ah, tá. Se papai faz... Filhinho faz Filhinhos também vão fazer, porque a gente vive de exemplo, né? Sim. E aí ele autoriza o pessoal dali para baixo a fazer a mesma coisa. E você acaba vendo esse perfil competitivo, sem ética, sem alteridade, sem coleguismo, sem civilidade, invadir as instituições, as corporações. E aí não tem mais parceria, né? Nenhuma. Infelizmente não tem. E a gente vê, eu vi, né, porque os pacientes me trazem as demandas. Você atende, né, o pessoal que está no trazem as demandas. Uma paciente veio com um post de uma parceira dela, ela foi contratada por uma empresa para ser gerente de uma equipe. Tá. Aí, quando ela chegou lá, ela descobriu que tinha uma outra equipe com eu acho que era uma analista sênior, que queria aquele lugar. Ai, meu Deus. A mulher começou a perseguir ela. Meu Deus, isso. Pois ela usou o Instagram para fazer posts ofensivos contra a minha paciente. Mas como assim, gente? Aí, de indiretinha? Indiretinha e diretinhas. Nossa. A coisa mais grosseira, tosca, bizarra que eu vi na vida. E não é o único caso. Então, parece que essas pessoas que hoje elas acabam abraçando essa superficialidade, essa coisa do sucesso a qualquer custo, elas não estão olhando para a necessidade interior delas, aquilo que você falou agora há pouco. Tá. Né? Elas estão profundamente infelizes por 2 motivos. Primeiro, porque elas não estão afinizadas com as necessidades elas nem delas. Olham, né? Para as necessidades. Elas talvez, nem né? tocam. Porque elas se fixam nesse valor de sucesso que roda a sociedade, na questão de ter uma aparência física determinada. E no momento em que a gente vê essa luta por flexibilizar muitas coisas, aceitar o diferente e tal. Eu nunca vi a sociedade com padrões tão rígidos quanto agora. Porque se você manda a pessoa, não, você tem que aceitar tal grupo, ok, eu aceito. Tudo bem, mas esses grupos, eles ocupam muitas vezes o lugar que os antigos tinham. O polo oposto, e eles começam a lutar. E se você... Eles começam a brigar entre Começam a brigar. E se tiver na moda, eu estou falando simbolicamente para evitar problemas, se está na moda que a pessoa tenha um olho verde e o outro castanho, todo mundo tem que ter olho verde e castanho. Aparece robozinho, né? Isso é uma padronização. Você tem que enquadrar, você padroniza. Então, você perde a tua individualidade. A autenticidade de cada um, né? A individualidade vai sendo sufocada. Imagina, você que é um corpo. Sim. Você vai lá, faz plástica, bota botox, faz foto de biquíni, faz tudo isso. Ok. Tudo bem, é você. É você. Mas você fez porque você quis ou você fez porque você foi influenciada? É isso, né? Na verdade, a maioria faz porque quer porque foi influenciada. Porque foi influenciada. E aí se sente mais pertencente àquele grupo. Então, hoje,
tem esse pessoalzinho que fala, não, a gente tem que ser assim. Se você fala assim, não, minha filha, olha, esse teu esmalte, aí podia ser um pouquinho mais escuro para você entrar no grupo. Mas na Você minha fala, época, esse esmalte não era bem visto. não. Mas eu sempre usei. Era só este. Era só esse. É só este. Isso aí. Meu tio Esse falava hoje eu pro meu tô- pai que é. não era legal eu usar esse tipo Minha de mãe esmalte. nunca, sempre criticou. E hoje eu só tô com esse clarinho porque eu não tive tempo de fazer a unha. Mas o que eu quero dizer é que assim, tá tudo bem. Tudo bem, mas não. Não precisa Esses ser uma grupos coisa, né, que- de caixa, né? Esses grupos que dizem que saíram da caixinha e tal, eles estão entrando numa caixinha que a hora que eles se derem conta Vai ser e se difícil. resgatarem como pessoas e dizer, poxa, mas eu gosto sem esmalte. Por que eu tenho que passar esmalte? Mas, doutora, você não acha que é um pouco porque... Aquela coisa do adolescente, a gente volta... Lembra quando a gente é adolescente, a gente quer pertencer a algum grupo? Sim. Só que hoje a gente tá vendo adultos assim, Porque né? os adultos não Estão amadureceram. infantilizados, né? Tudo, é tudo externo. Eles não entram em contato consigo mesmos. E tem umas pautas por aí que E também você não trata, né? não trata. Que eles falam, mas isso tem coisa certo, tá certo o que eu defendo. Tem que incluir todo mundo, tem que Sim. dar chance para todo mundo. Mas isso não implica em você excluir outros. Que também não tá, que é o efeito manada, né? Exatamente. Que é tipo, ok, eu vou pegar essa questão aqui, que entra um pouco sobre isso, que também no mundo corporativo, que é a questão do etarismo, né? Da questão da... Hoje, quando a gente está falando de carreira, a gente tem a pirâmide da sociedade, né? Acho que você já deve ter visto. Sim. Então, ela era uma pirâmide. Agora, ela tá virando uma pera, né? Eu tava vendo essa daí. E que vai chegar uma hora que a gente vai ter um país mais velho. Sim, já né? estamos, já né? estamos, Na verdade. né? Mas onde que eu quero chegar? Porque, assim, as empresas, chega uma determinada idade, você já, entre aspas, isso é muito velado, ninguém fala. Você o já que não, acontece. você não serve mais. Ninguém mais vai investir na sua carreira. Sim. Eu digo, não estou dizendo que tem que ir lá e pegar na mão, mas assim, mesmo você tendo formações, tudo bonitinho, que, por exemplo, eu acho que hoje, na idade que eu estou, eu posso oferecer muito mais do que quando eu tinha 30. Porque a minha maturidade é muito melhor, certeza. no meu ponto de vista, Sim. obviamente, né? E aí, o que você vê? É lógico que toda empresa tem que ter perenidade, tem que, né, aquela coisa toda. Mas o que eu vejo é que, não sei se o mercado ainda não se atentou. Sabe aquele filme O Estagiário? Então, eu acho que vai chegar uma hora que as empresas, as corporações, elas vão virar e vão falar assim, caramba, eu acho que eu vou precisar daquela galerinha antiga, Sim. porque eu não tenho tanta... Porque hoje em dia é 1,5 filho a média de pessoas, então não vai ter tanta gente no mercado de trabalho de uma forma geral, e talvez essas pessoas já estão aposentadas, só que o nível de produtividade delas é diferente, porque elas têm... É diferente, ponto, né? Sim. E talvez elas vão ter que trabalhar só 6 horas, né? Tipo, é o estagiário, mas o sênior, vamos dizer assim. Mas que hoje você é olhado como... tá bom, manda bem, mas pode sair um pouquinho aqui. Se você quiser sair, até melhor. E deixar a galera jovem, mais, né, jovem, que hoje fala, né? Mais pessoal de uma... Que vai, acho que até uns 40, acho, a partir disso, dependendo da linha de segmento. Como é que você... Porque isso, pra mim, até... Eu falando enquanto profissional, isso é uma coisa que me incomoda. Incomoda todo mundo na realidade, né? Eu já via isso quando eu era jovem, lá atrás, e parece que isso é cultural. Só que antes a gente tinha uma estrutura de mercado diferente do que a gente tem hoje, né? E aí você vai para dentro das empresas, você vê essa questão de... Que eu acho que esse ponto está sendo esquecido, né? E provavelmente você deve ter paciente, deve ter cases aí que as pessoas, elas se sentem quase que excluídas nesse sentido, não é? Sim. E como que a psicologia,
lógico, aqui assim, é que nem eu falo, né? Você tem que estudar, você tem que ir atrás, eu sempre falo. Fique pronto para quando a oportunidade chegar. Nunca espere a oportunidade, deixe ela passar porque você não estava pronto, né? Sim. Isso é um ponto. Uhum. Só que às vezes você tá pronto, a oportunidade vem, mas é porque, sei lá, a sua idade não está boa, ou você não fala inglês, algumas coisas, sabe assim? Vai te Sim, excluindo, não querendo. sim. Como é que a gente lida com isso, assim? Eu acho que assim, é aquela coisa de você ter o pé na realidade que nós falamos. Não adianta sonhar com um mundo utópico que não tem. Tá. A gente fala até para essa questão de pais e mães que são meio nocivos aos seus filhos. Mas tira o filho da família. Não. Você entende? Não é narcisista, não é isso, Não, né? não é isso que eu estou falando. Vamos dizer que o pai e a mãe são meio inadequados enquanto pai. Ah, tá bom. Ninguém vai tirar aquele filho daquela família. Sim, sim. Por quê? Se tirar, vai ser pior do que se ficar com o pai. Ah, tá bom. E com a mãe. Tá. Então, na verdade, a menos que seja um pai violento, tiver sim, coisas, é lógico. né? Mas a gente, com relação à realidade, a gente faz um paralelo. Tá, eu sou filho da realidade. Tá bom. O meu cenário hoje na humanidade é este. Exato. Eu posso não concordar. Uhum. Eu posso tentar, com o meu comportamento, fazer alguma coisa mudar. Mas nem tudo a gente consegue. Então, E agora, você vai ver quando começar esse negócio de inteligência artificial. Sim. Mais profundamente. Então, assim, ou você passa a trabalhar o que é realmente importante para você, que aí talvez sejam as questões que você deixou para trás, as suas questões interiores, de realização, fazer uma coisa que realmente te dá prazer, você começar a resgatar essas coisas durante essa fase da vida. A antroposofia fala muito disso. É verdade. Porque vai chegar um tempo mesmo que eu vejo assim, se eu tô velhinha, tô cansada, quero ficar em casa sossegada, não adianta minha filha, meu filho, meus netos quererem me levar para fazer uma viagem. Tem isso, né? Viagem assim, vai, pelo... Fazer um tour. Tour, aquele pelo com navio. Pelo Atacama. Eu não quero, doutora... e eu não tenho mais interesse nisso. Ok. Certo? Agora, então, a gente tem que se apropriar de que cada período da vida da gente, ele vai nos ocasionar uma demanda que pode ser saudável ou não. Tá, beleza. Se eu entender esse processo de desenvolvimento que começa quando nós nascemos e acaba quando nós dermos o último suspiro, porque não para. Sim. Eu trabalhar a meu favor em cada época, tendo consciência do que eu posso, do que eu sou capaz, eu vou me preparando para a realidade que a vida me traz. Tá. Não adianta também eu sair por aí esbravejando, chegando, vai resolver alguma coisa? Não mesmo. Não vai. Já passei dessa fase, já. Já passei. Certo? Já tive essa fase. Então, eu ouvi uma vez um psiquiatra falando, eu não lembro nem onde, mas me marcou tanto, que ele falava assim, quando você chegar aos 50 anos, você estando bem empregado ou não, estando bem de vida ou não, estando fazendo o que você quiser ou não, muda de atividade. Descubra novos talentos. Interessante. E para isso você não precisa nem abandonar o que você está fazendo. Sim. Você pode agregar algumas outras coisas. Que é exatamente isso que eu penso. Por quê? Porque a gente tem, na nossa história de vida, a antroposofia ensina muito isso. Nós temos fases, setênios. Sim. E tem a fase que você se aterra, que é do 0 a 7, você pega as coisas fundamentais para a tua vida. Depois, dos 7 aos 14, você vai aprender coisas. Depois dos 14 aos 21,
você vai sair para o mundo, descobrir o mundo, dos 21 aos 28. Aí, nesse processo, tem esta subida tua de se apropriar do que é teu interno, dos teus talentos, do que a vida tem para te dar, de você compreender as coisas que aconteceu e trabalhando as suas questões interiores. E você vai ter um momento em que você usufrui perfeitamente tudo aquilo que o mundo vai te dar e o mundo tem chance de te devolver. E depois tem a época da decadência fisiológica, porque a decadência é fisiológica, mas a nossa decadência psicológica, psíquica, não acontece aí. Caramba. Você está mais liberado. O teu corpo, ele se retrai para algumas funções, mas o teu psiquismo avança. Exato, doutora. E as pessoas... Que droga! É ruim. É muito mas ruim. Você percebe que se a gente fala, a natureza é sábia, se a gente for ver a grosso modo. Tudo bem. Porque se você continuasse com aquela energia do trabalho, o teu lado interior não se desenvolveria. Ah, tá. Você ia estar na loucura. Na loucura. Cada coisa no seu tempo, Pois é isso que você quer dizer. Isso. Tá. E assim, na hora que você sai dessa loucura do trabalho físico, do trabalho para ganhar dinheiro, e que você começa a abrir um espaço para as pequenas coisas que você deixou lá no caminho. Porque você tinha que ganhar dinheiro, sustentar tua família, fazer um patrimônio para a velhice, se estabilizar. Você deixou muita coisa no caminho. É hora de começar a retornar com aquilo. Aconteceu comigo na pandemia, isso. Tá. Por quê? Eu falei no começo que eu adorava, eu fazia pintura, eu fazia um monte de coisa. Eu passei décadas sem conseguir fazer nada daquilo que eu gostava lá atrás. Justamente por isso. Tá. Por quê? Tive que criar filhas, trabalhei. Vida, né? A vida normal. A vida é assim. Não adianta eu xingar a vida. É assim, ponto. Se eu estou aqui, eu tenho alguma coisa para fazer aqui. Então, faz direito. Tá. Então, eu fui fazendo. Aí vem a pandemia. Tá. Me jogou para dentro de casa. Meus 2 consultórios fechados. Nossa, gente do céu. Eu dentro de casa. E aí, não tinha minha funcionária lá. É verdade. Que ia limpar, me ajudar, porque eu trabalho. Ela não vinha. Então, eu fiquei com um apartamento grande, comida, roupa, limpeza. Os atendimentos que eu te falei, que tinha dia que eu começava 7 da manhã, 10 da noite. E eu voltei a produzir minhas coisas artísticas. Pintei, fiz até artesanato eu fiz. Pintei tudo e mais um pouco. E óleo, aquarela, acrílica, desenhei, fiz lápis, fiz carvão, pintei objetos, modelei objetos. Caramba! Tudo isso em 24 horas por dia. Nem você sabia que você podia fazer tanta coisa, né? Porque eu fora de casa, indo para o consultório, voltava, fazia, a família e tal. Eu não fazia, eu chegava cansada tal. E eu me descobri com o maior prazer do mundo, dizendo, nossa, olha o que eu fiz. Que lindo. Então, vamos separar, trazendo para a vida é assim, preencher, se preparar para esse momento que vai acontecer, porque é um dado da realidade que você não pode fugir. É bom ter um plano B, se a pessoa quer. É verdade, isso daí são dicas, hein? Dicas, boa. ter um plano B, né? Por exemplo, eu achei o meu plano B sem querer, porque eu já tenho encomenda. De gravura, tem um monte de coisa. Chique, já tá assim? Tá. E eu lembrei de uma pós-graduação que eu fiz na USP, no IPQ, que deve estar tendo uns 12, 13 anos atrás. De psicoterapia breve. E eu tinha um professor lá, um psicanalista maravilhoso.
E ele queria saber, como todo professor, quem eram as 8 psicólogas que estavam lá na sala. Caramba, que legal. Aí, cada uma foi levantando, e eu era mais velha, lógico. Né? 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 Aí, ele olhou para mim, eu falei... Aí, falei, minha primeira profissão foi arquitetura, depois eu sou professora de música, aí eu resolvi, depois de formada, fazer psicologia. Hoje, eu sou uma psicóloga. Não diga que eu sou uma arquiteta psicóloga. Eu sou uma psicóloga arquiteta, porque é diferente. É verdade. É diferente o olhar. Ele parou, ele olhou assim. Eu não sabia. Ele estava se tornando artista plástico. Nossa. Com exposições até fora do Brasil. Eu não tinha a mínima ideia. No Brasil, fora do Brasil. Ele olhou para mim, ele fez assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou aprendendo. Sim. Mas por que você foi fazer psicologia? Você estava numa coisa tão legal. Eu nunca largaria. Olha que interessante. Eu nunca largaria para ser psiquiatra hoje em dia. Nossa. Ele falou, a gente tinha toda a aula que entregar leituras, fichamentos, resenhas, tudo isso. Você sabe como funciona. Sim, fiz bastante. Ele falou assim para mim. E ele tinha dado um tema para um trabalho para a próxima aula. Ele falou assim, eu não quero aquele trabalho para você. Se você trouxer, eu te dou 0. Pronto. Oxi. Eu falei, não. Ele fez, eu quero um desenho seu. Vá. Te juro. Nossa. Você vê que o tempo todo tá ali te cutucando, né? Fica cutucando. E aí, eu fiz um desenho para ele. Um desenho simbólico. Eu fiz uma bicicleta todinha composta de símbolos do Fi, né? Tá. Todinha. Caramba. Ele pegou aquilo, ele falou, eu falei, e você tinha que ficar desenhando. Eu falei, não, eu quero cuidar de gente. Então, aí eu vi essa coisa de carreira. Isso. Como a gente constrói, né? A gente parte de um ponto e a nossa carreira profissional não é uma faculdade. Não são 2, não são 3. É a nossa vida como um todo. E eu comecei num ponto e fui parar no ponto que ele está pegando agora para voltar. Ele está no caminho completamente contrário do meu. E aí, depois, eu fiz... Acho que foi em 2010 que eu fiz esse curso. E nunca mais eu ouvi. Espero que ele esteja bem e pintando muito, né? Porque ele tem uns desenhos maravilhosos. Foi esse que você fez o TCC das mulheres? Não. Não. Foi outro, né? Que foi você fez das deusas gregas, não foi? Foi. Mas esse daí foi um curso maravilhoso lá na USP, né? Deve ter sido. Então, assim, pegando essa questão aí que a gente está falando de idade, é muito mais no sentido de não esperar do outro, né? E aproveitar o que você tem. Descubra-se, redescubra-se nas suas potencialidades. Legal. Recupere sonhos. Isso acontece muito quando você faz carreira... Você pega a mentoria de carreira de pessoas que estão saindo da empresa ou que querem sair e não sabem o que vai fazer depois, se aposentar, é isso. E aí, né? eu levanto um outro ponto que também eu tenho visto na clínica. Tá. Geralmente, antes eram só os homens, agora as mulheres também. Tá. Quando você me perguntou aqui, quem é você? Eu, filha da dona Wanda, do seu Luiz, tal. Se você pega uma pessoa desesperada dessa, em geral se pergunta, quem você é? Ele não vai falar, eu sou filho de tal, sou assim, sou assado, sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que gosto de viver. Não, ele vai dizer, eu sou diretor de tal empresa. Nossa, executivo então nem se fala, né? Sim, a pessoa, ela acaba, ela confunde a personalidade, o eu dela com o cargo que ela ocupa. O CPF vira CNPJ. Sim. Nossa, que sério isso. E é sério. Eu peguei vários pacientes desse tipo que você está falando, de perder emprego, ficar muito tempo desempregado. E o grande trabalho, em primeiro lugar, que eu faço, primeiro tirar a pessoa da crise. Isso. E depois fazer com que ela se
cumprir do que ela é, não do que ela está. E mostrar para ela que ela pode continuar sendo muito mais do que ela está. Ela pode aprofundar a experiência dela com ela mesma, com a família, com toda a vida. Sim. Ela com ela mesma, não ela com o trabalho. Ela não é um cargo. Mas isso daí é bem sensível, né, doutora? Porque o que eu tenho visto, assim, que eu já vi, colegas despirocar. Sim, muitos. Grandes executivos, assim, ter um mega padrão de vida super bom, porque o cara ganhou bônus a vida inteira. Então, tipo, imagina, ostenta uma vida que, ok, naquele momento ele poderia bancar, só que saiu da empresa, já era. E, tipo, o cara separa, a mulher larga. Tipo... E aí você vê aquele perfil da pessoa que está subindo financeiramente, tendo o tal do sucesso que hoje em dia falam. E, na verdade, será que ela está tendo sucesso? Porque ela quer conquistar coisas e padrão. Isso. E ela acha que ela nunca vai chegar num momento em que ela vai ter que pegar o bastão e entregar para outra pessoa. É verdade. Então, isso é viver com o pé fora da realidade. Mas tem muita gente assim. E é aquela ambição, é aquela coisa do eu quero ser famoso, eu quero ser o melhor executivo. Eu fui chamado por tantas empresas. Tem isso. Sou solicitado muitas vezes, eu sou o máximo. Tudo mentira. Tudo mentira. Que tem isso também, né? Tudo. Aí você recebi um convite. Sabe o que eu falo que é engraçado? Que assim, pobre é demitido, né? Rico, ele vai para um desafio da vida pessoal. Não, mas eu tenho visto essa ele nunca é paciente demitido. que eu te falei, que essa moça da outra equipe começou, ela no fim foi desligada, porque ela começou a criar tanto tumulto na empresa. A que estava tumultuando a mulher lá? Ela começou a criar tanto tumulto na empresa que ela foi desligada. Nossa, graças a Deus. Aí foi inevitável. A minha paciente trouxe o post dela no Instagram. Mais uma fase terminada, que bom, eu vou para novos desafios. Então, exatamente. Só que, olha, para o pessoal que acredita no Instagram, só que tiveram que dar um sistema de proteção para minha paciente, porque a mulher surtou de tal maneira lá, dizendo que foi ela que fez ela ser demitida. E ela nem estava sabendo. Então, você vê, a gente não pode acreditar em tudo que vê. A gente tem que acreditar no que é a vida, de verdade. E a rede social é uma questão virtual. Sim. Imagine se a gente aqui tivesse ensaiado todo esse podcast. Nós estamos soltando aqui, falando, sendo espontânea. Não que a gente não meça as palavras, porque é lógico, nós estamos tendo que entregar um produto bom para as pessoas que estão acompanhando. Mas tem uma ética que se respeita. Mas as coisas não podem ser fabricadas para ser entregues para as pessoas. Isso é enganar. Isso não funciona. E, no fundo, a grande maioria das pessoas, elas não sabem identificar o que tem, mas elas sentem que alguma coisa não está boa ali. Porque não é autêntico, né? Não é autêntico. Nossa, pesado, hein? Isso é bom a gente ver. Discurso de político, né? Nossa, nem me fala. Tudo fabricado. Mas é engraçado, né? Porque quando uma pessoa tá lendo um discurso, você vê que aquilo dali... Aliás, se o discurso foi ele que fez, a pessoa que tá lendo, beleza, você sente que é autêntico. Mas se foi uma outra pessoa, ela você engasga. Sente porque ela engasga. Ela não sabe dar a conotação certa para aquele trecho que ela tá falando. E se ela não leu, né, também antes, né? Porque tem também muita gente que não lê também. Não lê. É terrível. Nossa, doutora. Bem, já tá quase dando nossa hora. Você quer falar alguma coisa? Eu só quero falar que só para completar isso, é essa questão de você ter que deixar de ser você para cumprir uma norma, uma requisição social, as tendências. Nós estamos falando disso, de não ser autêntico. Então, você não convence.
Então. Você pode fabricar a tua capa. É. A ferramenta, Sim. o corpo. Sim. Mas na hora que você coloca tudo na mesa... É isso que você não tá tem falando, conteúdo. é interessante, né? Porque assim, eu acabo... Durante, assim, por causa de tanto curso, você sabe que eu fiz e tal. Sim. E muito evento, com palestrante, não sei o quê. Chega uma hora que você segue a pessoa, depois você tem a oportunidade de conhecer a pessoa pessoalmente e nos bastidores. Sim. Né? Então, falando dessa coisa de autenticidade, teve vários que hoje são famosos, sem citar nomes, essa coisa toda. Quando eu fui pro bastidor, que é aquela coisa de você ver o ser humano mesmo, você se decepciona, né? Sim. E lógico que, tipo, eu falei, não vou mais seguir essa pessoa, porque tá mostrando, só quer vender. Isso. E não é esse o objetivo, porque, poxa, tem que ter congruência naquilo que você tá falando, né? E você ter uma disponibilidade real para estar fazendo aquilo de uma forma adequada. Sim. Eu tenho um Instagram, mas tem muito pouca coisa lá, porque eu com essa vida doida que eu tenho de atender muito, olhar o consultório, dar assistência para as equipes, tudo, eu não consigo ficar fazendo vídeo para postar, né? Então, os que eu fiz... São autênticos. Viu, mas gente? Se for para fazer uma coisa que não é autêntica, eu prefiro não fazer. Eu também. Tudo que eu coloco no meu é o que eu acredito mesmo que ninguém concorde, não tem problema. Não faz mal. Mas eu tenho cuidado, né? Essa coisa toda. Mesmo tal, que ninguém concorde, você aceita aquele que não concorda com você. Sim, e o outro acaba aceitando o que você fala. Não precisa pegar aquilo e inserir na sua vida, né? introjetar e mas assim, essa é a riqueza da vida. Sim. Agora, se o mundo continuar indo para esse caminho de todo mundo virar um robozinho com padrãozão, unipensamento, pensamento único, cadê a humanidade? Para onde vai parar? Cadê a individualidade que a gente quer ter? A gente busca tanto por isso e tá virando um monte de robozinho. Porque você só segue as normas, os padrões. Sabe aquele desenho do Wall-E? Que os caras estão em cima da cadeira, que tem um tablet assim na frente. Sei. Aí chega um momento que aquela robozinha tira de um cara e ele despiroca, tipo... Ele fala, não sabe nem onde eu tô. Aí não tem mais estrutura óssea, já tá super obeso. Aí daqui a pouco ele olha pra outra pessoa e fala, nossa, que mulher linda. E eles começam a se relacionar e a nave vira um negócio doido e o robô Mas isso aconteceu na pandemia, quando as pessoas se encontraram em casa. Nossa, a mulher olhava pro marido, quem é você? E aí descobre que ela não conhecia o marido e muito casamento acabou. Porque não existia, ficava só na fachada. E assim, até pai e mãe, né, também. Assim, os pais com as crianças, né? Sim. Que sempre a culpa é da professora. E aí eles viram o quanto é difícil você educar no sentido de escola e educar enquanto pai e mãe, né? Dar limites, essa coisa toda, né? Eu acho que pra gente, já que tá encerrando, pra gente encerrar é assim, para as pessoas procurarem pegar o que deu para aprender nessa pandemia com relação a todas essas nossas questões emocionais, de comportamento, as mudanças nas empresas, a forma de se relacionar. Porque me parece que quem não tinha visão de todos esses problemas continua não tendo. Parece que piorou, ou fingir que não aconteceu nada. É que dói, né, doutora? Eu sei que dói. E tem gente que não vai se cuidar terapeuticamente porque tem medo da dor. Então. E é tão diferente, né, o processo. Na verdade... Sou suspeita para falar. A pessoa que vai e tem muitas dores, e coisas sérias. Sim. Quando ela vai, ela faz vínculo bom com o profissional que ela trata, ela tem confiança e ela percebe que ela não vai ser julgada, que ela vai ser ajudada, que ela vai ter alguém para andar com ela na busca, vamos dizer, de um equilíbrio, de uma condição de saúde mental melhor. Olha, eu vou te dizer, são os melhores pacientes que têm melhor prognóstico.
Eu também acho, viu, doutora? Eu acho que todo mundo tinha que ter um massagista, um psicólogo, um personal trainer. É isso aí. Sabe Mas essas de coisas, verdade, assim? a gente teria que cuidar de todas essas facetas nossas. É verdade. E ó, pensa, quando você está chegando na época em que você não é tão eficiente mais, entre aspas, para uma empresa, é a oportunidade de se cuidar, de ver todas essas facetas. E as pessoas, elas ficam tão robotizadas. Que legal isso. Que elas esquecem de ver. Que porque elas foram treinadas para pensar assim. Aí, de repente, fala, ó, você não precisa, você não é mais útil aqui. A pessoa despiroca. Despiroca. E ela não consegue falar assim, se eu não sou útil aqui, eu sou útil para mim. Então, mas e para ter essa consciência que pois você é útil? Tratamento, psicoterapia e fazer as coisas e fazer um processo de autorreconhecimento. Olha como eu sou bom nisso. Olha como eu sou bom naquilo. É isso aí, tá certo. Eu tenho uma paciente advogada. Ela é fantástica. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente tem sigilo. Mas ela arrumou uma atividade até artesanal para ela fazer. Tá. Que ela está tão feliz, que ela está pensando em abrir uma empresa. Olha que legal. Para fazer isso, porque está tendo tanto sucesso. Ela falou, outro dia falou para mim, ou eu cresço ou eu paro. Olha! Eu não posso parar, porque eu amo o que eu estou fazendo. Então talvez eu vou sair da carreira A, vou para a carreira B. Que legal, né, doutora? Isso é muito Isso legal. é se apropriar, né? Se apropriar. Ter coragem, que a vida ajuda. Eu nunca vi, Márcia, um paciente meu que se propôs a mudar ou que estava em má situação, com objetivos, se ela não se esforçasse, ela não conseguia, mas pega, encara. Eles conseguem. Coragem é uma boa palavra para tudo isso. E isso é o que esse pessoalzinho não tem. Acha que tem tudo aqui, na mão. Então. E não se predispõe. Tem preguiça, tem falta de confiança. Eles dão um nome de muita coisa. Mas o fato é que a maioria não consegue entender que é capaz. É igual uma atividade física. Você desenvolve o teu corpo exercitando. Se nessa área do fazer, do conquistar, do construir, se você vai, você conquista. É verdade. O mundo não teria tanta gente se não tivesse lugar para todo mundo. Também acho. É carregar cimento, né? Que nem eu brinco. Gente, tem que carregar cimento um pouquinho, mas né? o pessoal não quer. Não quer, né? Então, quem não quer não vai ter chance. Mas quem quiser, consegue. Deixa eu falar. A gente já está terminando. Vou fazer as 2 perguntas fatídicas aqui. Lá vai. Ô, Bruno, põe o Carreira Consciente para mim, por favor. Doutora, enquanto ele coloca o Carreira Consciente, para te achar, se o povo quiser falar com você, é melhor pelo Instagram da empresa? Acho que é melhor, né? Lilian Aprobato. @Lilian Aprobato. Com então, 2 P's. 2 P's. Aí, Bruno, muito bem. Bem, aqui é o Carreira Consciente, né? Meu método, que você sabe. E todo mundo que vem aqui tem que responder 2 perguntas, tá? Então, a primeira é, na sua carreira profissional, você mudaria algo de tudo que você viveu? Você mudaria alguma coisa? Eu sei conscientemente que eu não cheguei aonde eu estou à toa. Eu tive que passar por aqueles processos todos para chegar aqui. Tá. Mas eu acho que eu não mudaria nada, porque senão eu não teria chegado aqui. E outra coisa, eu acho que eu fui para psicologia na hora certa. E eu acho que a vida, Deus, não sei, trouxe para mim tudo que eu tinha que ter atendido aos outros, ajudado aos outros nos anos que eu estou como psicóloga. Eu não tenho como me queixar. Então, você não mudaria? Não. Deixaria do jeito... Se eu pudesse ter começado lá atrás, antes, a primeira faculdade, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Faz sentido, né? De maturidade, né? A maturidade faz tudo. E o que é uma carreira consciente para você? Uma carreira consciente, para mim, é você entender sua vida.
Tá. É você entender os propósitos pelos quais você pode estar aqui. E isso, como é que você vê? Você vê dependendo dos desafios que cheguem para você sem você pedir. Às vezes, um não que a vida te dá e que você não quer e que você não consegue é porque não estava na hora. Eu acho hoje que se eu fizesse psicologia lá atrás, eu não teria percebido a amplitude do que eu podia fazer e do quanto aquilo ia me realizar. Foi muito diferente quando eu fui para psicologia de quando eu fui para arquitetura. Quando eu fui para arquitetura, eu não fui conscientemente. Eu fui porque eu gostava de arquitetura, eu gostava de desenho, eu achei que eu fosse me dar bem com aquilo. Só que o ambiente, o trabalho em si, muita coisa, tudo que aconteceu me trouxe a consciência de que eu estava no lugar errado. E aí eu passei um tempo tentando entender esse processo. Quando eu entendi, eu fui para a psicologia. Não era a profissão em si, né, doutora? Era o que você falou, eram as pessoas que estavam relacionadas ali, certo? Isso. Tá. E aí, eu te digo assim, foi consciente porque eu entrei na psicologia sabendo o que eu ia fazer. E o que eu ia buscar. Na arquitetura, não. Então, é esse processo. E saber realmente que tudo que eu aprendi em arquitetura, eu não joguei fora na psicologia. Eu uso até hoje processos, coisas que eu aprendi. Aprendi quanto a beleza é importante para o ser humano. Eu aprendi em arquitetura. Que legal. E eu trago isso para os meus atendimentos. Então, assim, muitos métodos, coisas de arquitetura, eu aplico em psicologia. Então, nada que a gente aprende é perdido. Então, a carreira consciente é você se conscientizar de quem você é. Tá. O que você busca para ser feliz. E onde você precisa atuar, o que você precisa fazer para chegar lá. Legal. E não buscar atalho para encurtar o caminho, não. Isso é legal, que foi o que a gente comentou aqui. Não busca atalho, porque numa dessas saídas de atalho, você pode nunca mais chegar de volta. Você não consegue voltar mais. Que legal. Eu acho que é por esse atalho caminho. é uma ótima sacada. Não busque atalho. Às vezes, atalho é você encontrar um estágio numa empresa que não é exatamente aquele que você quer, que vai te dar embasamento para você trabalhar naquilo que você quer. Mas você vai pelo dinheiro, Sei lá, dinheiro, por exemplo. Poxa, eu vou ganhar muito bem. Mas você não está feliz, seria isso? Não. Interessante isso, hein? Curti. Não. Tá bom. Esse episódio essa foi profunda. Foi terapêutico. Ela foi falando e eu fui fazendo as minhas autoanálises. Espero que ajude as pessoas também, né? Doutora, a gente está terminando. Você quer deixar alguma mensagem para a nossa audiência? Você pode falar nessa câmera. Falar. E aí fica à vontade. O que eu quero falar é assim, não pense, se você tiver numa carreira, nesta carreira, você não vai apagá-la. Mas você pode mudar rumos. Você pode voltar a buscar aquilo que você sempre desejou fazer, ou que você descobriu nesse caminho que você gostava. Vai, arregaça a manga e vai. Confia na tua capacidade, porque sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Eu acho que, na minha carreira, eu trabalhei muito em arquitetura, sem ter me dedicado tanto tempo cronológico à arquitetura. E na psicologia foi a mesma coisa. Sim. Porque eu comecei depois, mas eu sei de psicólogos clínicos que estão há 40 anos na profissão e elas não tiveram metade do número de pacientes que eu já tive. Olha, que está nos propósitos. A gente não pode se comparar com os outros. Se não deu certo ainda, é porque você tem que passar aquilo. Não compare. Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, ainda não consegui chegar lá. Então, você está no caminho. O teu tempo é esse. E aproveita ele bem. E agradece. Porque aí você vai ficar livre para fazer o que você quer. É isso. Nossa, serviu para mim. É. Muito bom.
É isso aí, galera! Isso daqui foi um episódio terapêutico. Espero que vocês tenham gostado da doutora Lília. Sigam ela lá no Instagram dela, manda direct se quiserem atendimento, essa coisa toda. E até o nosso próximo episódio aqui no Pod Wellita. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Obrigada. Boa sorte para todo mundo. Tchau, tchau.